Eu sou o Carlos Augusto, sou aluno aí da pós-graduação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e estou participando aí do seminário referente aí à disciplina de reconhecimento de padrões, que é ministrada pelo professor Jorge Luiz Machado do Amaral, e eu fui incumbido de estudar e compartilhar com vocês esse tema denominado Shape Values. Bom, vou seguir esse roteiro, né, da teoria de jogos. Eu vou falar sobre um pouco, alguns exemplos, falar sobre machine learning, interpretabilidade, o algoritmo Shapley e seus modelos, e um exemplo aplicando um desses modelos. Bom, o que é o valor Shapley? O valor Shapley, ele é um conceito de solução na teoria dos jogos cooperativos. Foi nomeado em homenagem aí a Lloyd Shapley, que o introduziu em 1951 e ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2012. À esquerda aqui nós temos o Lloyd Shapley em 2012 e à direita nós temos aqui o Scott Lundberg, que elaborou aí o algoritmo Shapley, né? Bom, atualmente o Scott Lundberg, com seu trabalho baseado na teoria dos jogos, afirma poder explicar a saída de qualquer modelo de aprendizado de máquina. Bom, a ideia é a seguinte: imagine um time de jogadores de futebol que cooperam entre si e obtêm um certo ganho geral dessa cooperação. Uma vez que alguns jogadores podem contribuir mais do que outros, ou podem possuir um poder de barganha diferente, por exemplo, podendo até ameaçar destruir todo o trabalho, né, da equipe, fica então a questão: quão importante é cada jogador para a cooperação geral e que recompensa ele ou ela pode razoavelmente esperar? O valor de Shapley ele fornece uma resposta possível para essa pergunta. Bom, formalmente, um jogo de time de futebol, por exemplo, é definido como um conjunto N de N jogadores e uma função V que mapeia subconjuntos de jogadores para os números reais, com o V de φ igual a zero, onde o φ denota o conjunto vazio. A função V é chamada de função característica. Se S é um time de jogadores, então V de S é chamado de valor do time S e descreve a soma total esperada de recompensas que os membros do time S podem obter pela cooperação. O valor Shapley é uma forma de distribuir os ganhos totais aos jogadores, assumindo que todos eles colaborem. É uma distribuição justa, no sentido de que é a única distribuição com certas propriedades desejáveis. De acordo com o valor de Shapley, a quantidade que um jogador recebe em um jogo do time é representada aí por essa forma, onde o N é o número total de jogadores e a soma se estende por todos os subconjuntos S de N, que não contém o jogador I. A fórmula pode ser interpretada da seguinte forma. Imagine um time sendo formado de um jogador por vez, com cada jogador exigindo sua contribuição V como uma compensação justa. E, em seguida, para cada jogador, calcule a média dessa contribuição sobre as diferentes permutações possíveis nas quais o time pode ser formado. Uma fórmula alternativa equivalente para o valor de Shapley é representada por essa fórmula aqui, onde a soma varia em todo N fatorial, ordens R de jogadores. E o P de I a R é o conjunto de jogadores em N que precedem I na ordem R. Finalmente, também pode ser expressa como sendo essa outra forma aqui, e que pode ser interpretada da seguinte forma: o φ de I ele é igual ao inverso do número de jogadores, né, vezes o somatório dos conjuntos excluindo I. O somatório da contribuição marginal de I para o time dividido pelo número de times excluindo I do seu tamanho. Bom, e o que é machine learning, né? Ou, no português, o aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é o estudo de algoritmos
de computador que melhoram automaticamente com a experiência. É visto como parte da inteligência artificial. Bem, aqui nós vemos um interpretador aqui, uma caixa preta. À sua esquerda, nós temos aqui as entradas, que são os atributos. Passando por essa caixa preta, a gente obtém os valores de previsão, né? Que são a nossa saída. Bom, esses algoritmos, eles constroem um modelo baseado em dados de amostra, conhecidos como dados de treinamento, a fim de fazer previsões ou decisões sem serem explicitamente programados para isso. São usados em uma ampla variedade de aplicativos, tais como filtragem de e-mail, visão computacional, onde é difícil ou inviável desenvolver algoritmos convencionais para realizar as tarefas necessárias. Bom, aqui. E o que é a interpretabilidade? Interpretabilidade, nós vamos ver que ela se contrapõe aí ao desempenho, né? Podemos ver nesse gráfico aqui o trade-off entre precisão e interpretabilidade, né? A interpretabilidade está relacionada ao qual você pode explicar, né? É o grau em que um ser humano pode compreender a causa de uma decisão. Então, assim, aquela caixa preta que a gente mostrou ainda há pouco, né? Dependendo do quão complexo é o modelo, né? Você pode ter um desempenho pequeno ou um desempenho, né, maior. E a gente observa que quanto maior é esse desempenho, né, menor é a eficácia. E vice-versa. Quanto maior é a eficácia das explicações. E o contrário também vale, né? Quanto maior é a eficácia das explicações, menor vai ser o desempenho do aprendizado. Bom, e por que isso é difícil, né? Por que a gente vê que o machine learning ele cria funções para combinar explícita ou implicitamente variáveis que são nossos atributos de maneira sofisticada. Então, a gente pode ver aqui diversos modelos, né? Até chegando aqui às redes neurais, onde você identifica o resultado. Você classifica como um cachorro ou um gato, que as árvores de decisão, que são os modelos lineares, a clusterização, você vê um modelo não linear, e a complexidade que é para, né, você combinar, né, e rodar e prever um resultado. Então, assim, desagregar a previsão final para a contribuição de atributo único e desemaranhar a interação entre atributos é muito difícil. Bom, por que isso é importante, né? Por que interpretabilidade é importante? Nos relacionamentos comerciais, né, muitas empresas elas contam com modelos de aprendizado de máquina para tomar decisões importantes. Podemos ver aí na situação de empréstimo, aplicação de cartão de crédito, compra e venda de commodities, ações ou anúncios, também nos diagnósticos médicos, né, se identificar se é câncer ou célula benigna, e a confiabilidade. Bom, é mais fácil para os seres humanos confiar em uma empresa que explica as suas decisões. E já existe até um órgão para regulamentar, né, um órgão chamado GDPR, que é General Data Protection Regulation, lá nos Estados Unidos e acho que na União Europeia também, onde o cliente, ele, a partir dessa regulamentação legal, ele tem o direito de obter a explicação do porquê, por exemplo, que o empréstimo foi negado a ele. Bom, por que é difícil, né? Esse Léo Brayman, ele escreveu o seguinte, que os dados geralmente apontam com ênfase quase igual em vários modelos possíveis. A questão de qual deles reflete os dados com mais precisão é difícil de resolver. Então, assim, explicar um modelo entre muitos modelos bons. Bom, se eles fornecem imagens diferentes da natureza do mecanismo e levam a conclusões diferentes, fica então a questão como justificar um contra o outro e fazer recomendações para as empresas. Então, aqui a gente vê o quão complexo pode ser você fazer uma previsão. E agora a gente vai falar um pouco sobre o SHAP, né? As suas vantagens. É um modelo simples, fora de um modelo complexo, né, extravagante, para estabelecer a relação entre a entrada e a previsão. Apresenta a importância, né, do atributo,
mede com que frequência e quanto um atributo foi usado no modelo, relata a pontuação relativa para a importância do atributo e apresenta uma imagem global do efeito dos atributos. Então, aqui é só uma representação, né, de como ele classifica os atributos. Né? E, bom, existe um modelo, que é o LIME, né, que é o Local Interpretable Model Agnostic Explanation, que será dissertado aí por um outro colega, mas, assim, o modelo, ele é um modelo agnóstico, ele aproxima o modelo de caixa preta por um modelo substituto linear simples localmente, né? Ou seja, ele faz a regressão localmente ponderada, aprende sobre perturbações da instância original. Bom, eu falei aqui modelo agnóstico, né? Na computação, um dispositivo ou programa de software, ele é considerado agnóstico, ou é considerado agnóstico, né, ou agnóstico de dados, se o método ou formato de transmissão de dados for irrelevante para o dispositivo ou função do programa. Isso significa que o dispositivo ou o programa pode receber dados em vários formatos ou de várias fontes e ainda processar esses dados com eficácia. Então, aqui a gente vê, por exemplo, uma variável, né, um atributo, que é uma imagem, sendo perturbada, né, com um certo nível de ruído. E aí, você aplicando um modelo, você consegue uma explicação sobre o que de fato é essa imagem, o que significa. Isso aqui é só um gráfico que classifica total de custos, a idade das pessoas, né, como ele classifica. As aplicações, né, nós temos aqui o SHAP, o explicador SHAP, sendo aplicado aí no CNN. E aqui é só um exemplo de como ele pega, por exemplo, 10 dígitos e consegue identificar que, por exemplo, o 9 está na 10ª posição aqui, né? Onde você varia os dígitos aqui de 0 a 9. Então, ele pinta de vermelho, né? O que é mais provável. Entendeu? Então, aqui 0, 1, 2. Então, o cara da 3ª posição aqui, ele consegue identificar o número 2. Tá? E aqui ao lado o LIME, né? Nós temos aqui que é aplicável aqui na programação de linguagem natural. E aqui está a relação, né, de como você... E aqui está a questão dos dados agnósticos que eu me referi. Né? Você entra com os dados de qualquer jeito, né, e ele processa. Bom, nós temos aqui o SHAP, né? O SHAP esse H aqui é de Shapley Additive Explanation. Né? Então, assim, o objetivo dele é unificar vários métodos de explicação de modelos, modelo agnósticos ou modelo de aproximações específicas. É baseado aí na teoria de jogos, Shape Values, de Scott Lundberg. Na verdade, que é de Lloyd, daquele senhor que eu falei lá do início, que eu não me lembro agora. O valor de Shapley, ele é a contribuição média dos atributos, que são previsíveis em diferentes situações. Então, assim, o Shapley do Lundberg, ele fornece vários explicadores para diferentes tipos de modelos. Então, nós temos aqui o Tree Explaining, que suporta modelos, o XGBoost, o LightGBM, o CatBoost, o SCI Kit Learning da Tree Chap, o Deep Explaining, da sigla Deep Chap, suporta os modelos TensorFlow e Keras, usando valores de Deep Lift e Shapley. O Kernel Explaining, que é o Kernel Chap, aplicável a qualquer modelo usando os valores LIM e Shapley. O Gradient Explaining suporta os modelos TensorFlow e Keras também. Aqui nós temos um gráfico de como como são colocados os atributos, né? Aqui à esquerda, os que estão com maior relevância, né, para o resultado obtido, os que influenciaram mais positivamente. E à direita, os de menor importância, né, de menor contribuição para o resultado. Bom, os benefícios, né, ele produz explicações no nível das entradas individuais, que nós podemos ver na figura, né?
ele identificando aqui as pessoas, os algoritmos de importância de atributos tradicionais, eles nos dirão quais atributos são mais importantes em toda a população. E com valores de chapa de nível individual, podemos identificar quais fatores são mais impactantes para cada cliente. É possível relacionar diretamente os valores dos atributos à saída, o que melhora muito a interpretação dos resultados. SHAP pode quantificar o impacto de um atributo na unidade do modelo-alvo e evita decompor a matriz, que envolve cálculos e transformações complexas. Aqui estou repetindo aquele gráfico onde mostra que um determinado atributo com maior relevância sobre os demais. Aqui nós vamos dar um exemplo de demonstração dos resultados. A demonstração acima, isso já é fruto do trabalho do Lundberg. Então, assim, a demonstração acima mostra atributos que contribuem para enviar a saída do modelo do valor base, saída média do modelo sobre o conjunto de dados de treinamento que passamos. Então, a demonstração, né, acima mostra atributos que contribuem para enviar a saída do modelo do valor base para a saída do modelo. Isso aqui não ficou muito bom, tem que melhorar. Bom, os atributos que empurram a previsão para cima são mostrados em vermelho, como eu tinha dito. Aqueles que empurram a previsão para baixo em azul. Se pegarmos muitas explicações como as mostradas anteriormente, girá-las 90 graus e em seguida empilhá-las horizontalmente, podemos ver as explicações para um conjunto de dados inteiro. Este gráfico aqui é interativo. A gente, aqui não vai ser possível, mas vocês reparem que aqui eu escolho o atributo para fazer uma análise gráfica do quão relevante ele é para o resultado. Então, para entender como um único atributo afeta a saída do modelo, podemos representar graficamente o valor SHAP desse atributo em relação ao valor do atributo para todos os exemplos em um conjunto de dados. Como os valores SHAP representam a responsabilidade de um atributo por uma mudança na saída do modelo, o gráfico acima representa a mudança no preço previsto da casa conforme muda o RM. E o que é o RM? É o número médio de quartos por casa em uma área. Como a dispersão vertical em um único valor de RM representa efeitos de interação com outros atributos. Para ajudar a revelar essas interações, o Dependence Plot ele seleciona automaticamente outro atributo para colorir. Nesse caso, a coloração por RAD. E o que é o RAD? O índice de acessibilidade às rodovias radiais. Ele destaca que o número médio de cômodos por casa tem menor impacto no preço da casa para áreas com alto valor RAD. E para obter uma visão geral de quais atributos são mais importantes para o modelo, podemos plotar os valores SHAP de cada atributo para cada amostra. O gráfico acima, né, ele classifica os atributos pela soma das magnitudes dos valores SHAP em todas as amostras e usa os valores SHAP para mostrar a distribuição dos impactos que cada atributo tem na saída do modelo. A cor representa o valor do atributo. O vermelho é alto e o azul é baixo. Isso revela, por exemplo, que um LStat alto, que significa percentual, a percentagem do status mais baixo da população, percentual de status mais baixo, reduz o preço previsto da casa. Então, nesse aqui, né, também podemos apenas pegar o valor absoluto médio dos valores de SHAP para cada atributo, a fim de obter um gráfico de barra padrão. Produz barras empilhadas para saídas multiclasse. Bom, vou falar agora sobre o Deep Learning, como o Deep Explain. O Deep SHAP ele é um algoritmo de aproximação de alta velocidade para valores SHAP em modelos de aprendizagem profunda, que se baseia em uma conexão com o Deep Leaf. Difere do Deep Leaf original por usar uma distribuição de amostras de fundo em vez de um único valor de referência e usar equações de Shapley para linearizar componentes como max, softmax, produtos, divisões, etc. O gráfico acima, né, ele explica 10 resultados de 0 a 9
para 4 imagens diferentes. Os pixels em vermelho aumentam a saída do modelo, enquanto que os pixels azuis diminuem a saída do modelo. Então a gente aqui, ó, está em vermelho, conseguiu identificar que é o 2. Lembrando que aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Então, aqui é o 4. Bom, as imagens de entradas elas são mostradas à esquerda e quase transparentes em tons de cinza, atrás de cada uma das explicações. A soma dos valores de chapa é igual à diferença entre a saída esperada do modelo e a saída do modelo atual. Ou seja, aqui é calculada a média sobre o conjunto de dados de fundo. Observe que para a imagem 0, o meio em branco é importante, enquanto para a imagem 4, a falta de uma conexão no topo torna um 4 em vez de um 9. Então, nós temos aqui, né, um exemplo de evolução do treinamento aí do Deep Learning com o Deep Explainer. Aqui a gente observa a época 1, 1/2, né, 2/2, e aqui eu fiz um pequeno corte, né, porque demora muito, né, em média aí 100 segundos para cada época, são 50. Então, e aqui a gente vê que o treinamento, né, obteve uma eficácia aí de 91,8%. 91,8%. E o resultado, né, que a gente tinha mostrado anteriormente. Esse resultado aqui, só voltando um pouquinho. Tá, e agora nós vamos apresentar alguns exemplos, né, dentro da ferramenta Notebook, acessando os trabalhos do Scott Lundberg. Então vamos lá. Eu vou sair aqui e vou para cá. Aqui nós temos, começando aqui do início, né, tudo que foi mostrado até agora, né, mas aqui no programa, no Jupyter Notebook. Então, os gráficos que foram apresentados, os comentários. Esse aqui foi um gráfico que eu ainda não sei o motivo, mas ele depende dessa função aqui, ó, do init.js, que é o JavaScript, e ele só aparece na segunda passada. Então, lá embaixo do programa, tem algum módulo ali que eu deveria colocar aqui em cima para auxiliar esse init.js. Isso aí depois eu vou investigar com calma. Aqui, gráficos que já foram apresentados, explicados, né, cada um deles, que é o Dependency Plot, o Sharp.Dependency, um método aí do Sharp. Tá? E com vários exemplos, né, fazendo correlação aí com vários atributos. Esse também nós apresentamos já, e esse também de barra, onde ele mostra claramente aqui que o LS, que o LStat, esse atributo aqui, ele tem mais relevância, né, no resultado da previsão, na saída. Né? O RM está em segundo colocado. E aqui nós temos o Deep Learning. Né? Um exemplo de Deep Learning com esse modelo aí, esse método Deep Explainer, né, usando TensorFlow e Keras. E aí, o resultado, eu botei só para rodar 2 épocas, só para não demorar. Cadê? Onde que eu configuro isso? Acho que mais aqui. Cadê? Tá, é aqui, ó. Tá. Então, na versão original estava 50 épocas, né? E aquilo que eu mostrei ainda há pouco, 50 épocas. Só que vai demorar muito, então botei 2 épocas, ele já rodou aqui e obteve um resultado bem menos expressivo, né? Parou na segunda época, então lá foi 91,9, foi 58%. E aqui, bom, aqui já entra o Deep Learning com o Gradient Explainer. Aqui eu tenho um probleminha, que eu ainda não depurei. Por isso que o que eu fiz?
eu coloquei tirei ele de código e deixei para poder apresentar os demais, né? O restante do código. E esse cara que está chamando uma função, que é essa aqui, e ela, nesse ponto aqui, ela está engasgando. Não vou apresentar aqui o diagnóstico, mas eu tenho que investigar ainda um pouco mais isso aqui. Então eu comentei, né, vamos dizer assim, comentei aquela parte. E aqui, bom, nós entramos aqui no kernel explain, que é um outro modelo. Então aqui ele rodou, e apresentou aqui a saída, o resultado. E é importante ressaltar o seguinte, ele aqui fez uma troca de banco de dados, né? Até aquele momento ali atrás, ele estava rodando no banco de dados do Boston, né? As casas, avaliando, tipo assim, o mercado imobiliário de Boston. E aqui não, aqui é referente a Iris, né? É um banco de dados também, um clássico aí, um banco de dados como já conhecido. E aí ele faz o mesmo, tá vendo? Esse gráfico aqui é muito interessante, porque ele é interativo. Ele permite você ir trocando e avaliando o comprimento das pétalas, né? E, tá vendo? Eu troco. É como se eu trocasse aqui, sei lá, o X e o Y e fazendo uma análise. Eu até, no vídeo, na parte anterior aí, eu comento sobre essa correlação aí. Bom, aí, aqui mais para frente, nós temos possibilidades de continuar, né? Por exemplo, o Tree Explainer, né? Eu não dei continuidade nesse trabalho, né? Eu apresentei o Deep Explainer e apresentei o gradiente deu problema, né? E apresentei esse kernel aqui Explain. Então esses dois, então eu avancei, né? Agora, mais aqui para frente tem o gradiente, o linear explain, outro kernel explain aqui, as documentações, né? Os métodos unificados por SHAP, né? Então, as citações que ele faz aqui aos trabalhos dos colegas aí, dos demais colegas, né? Então, assim, existe... Vou mostrar para vocês aqui o GitHub dele, né? Da onde está esse trabalho. Então, aqui é o Scott Lundberg, né? E ele está com... Tem vários trabalhos aqui, né? E aqui está em Jupyter Notebook. Tá? Ó, Python, tem HTML, tem o Julia. Então, você entra aqui e aí você entra no Notebook e você analisa, tem vários, ó, você pode fazer análise, tem textos, né, exemplos de textos, onde você analisa a parte, o peso, a carga emocional dada no texto, um resumo, uma geração de texto, uma tradução. É bem legal, é bem assim, tem bastante coisa para ser explorada aqui. Tem exemplos de APIs, benchmark, de imagens. Você pode entrar aqui, por exemplo, e abrir. E aí ele já tem ele já rodou, né? Então aqui ele identifica as imagens. Então aqui ele percebe que é um crânio. E aí no final, pelo tamanho do bico aqui, ele descobre que é o flamingo. Tá vendo? Aqui ele identifica que é um barco. E aqui especificamente o snowplow. Tá? Então, um explicador aqui do benchmark. Então tem, assim, tem um vasto material aqui para todos nós estudarmos e contribuirmos aí, aqueles que puderem, tiverem tempo, de investigação, de maior investigação. E é isso. Eu gostaria de voltar aqui e agradecer aí a participação, né, a paciência de vocês, de terem terem estado aqui comigo até esse momento. E é isso. Obrigado. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer, né, a atenção de todos e deixar aí o meu e-mail para algum comentário ou alguma dúvida, se quiserem entrar em contato. Eu agradeço, muito agradecido. Um abraço.